Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Quinta-feira, dia da gente sentar na última fileira da sala de aula, aqui na turma do fundão, para discutir neurociência aplicada à educação. E nós estamos iniciando hoje uma série muito interessante sobre neurodesenvolvimento. Eu espero que você goste e acompanhe toda essa série, porque eu estou querendo entregar, assim, aquele conteúdo sobre o que a neurociência pode realmente falar sobre as etapas e o que é necessário para que a gente fomente, ajude as pessoas a se desenvolverem usando a neurociência como base. A razão para isso é porque, em geral, as pessoas sempre olham a neurociência na educação como algo acerca, que vai te ajudar a discutir, por exemplo, as atipias, as patologias, os transtornos do desenvolvimento. E eu quero te dizer que neurociência é importante para todo mundo que se preocupa com o desenvolvimento de crianças e adolescentes e também de adultos, mas essa série aqui vai focar nas crianças e nos adolescentes, porque o meu objetivo é atingir você, que é professor, ou você, pai, mãe, que precisam saber dessas informações para ajudar no processo de desenvolvimento do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do seu aluno ou de qualquer criança que faça parte aí dessa sua aldeia, não é? Na qual você opera como um indivíduo que faz a diferença, né? Então, vamos lá. Vamos começar bem do começo e você vai poder acompanhar essa série ao longo dos próximos 5 vídeos aqui de quintas-feiras, porque nós estamos preparando todas as etapas direitinho para que você se aproprie desse conhecimento e coloque ele em prática já na interação com as pessoas que realmente interessam para você ali nesse contexto do desenvolvimento. Combinado? Então vem comigo. Vamos começar com os primeiros 1000 dias. Que 1000 dias, Carla? É, muito legal, porque esse é um conceito amplo, muito presente na neuropsicologia, na neuropediatria, né? Porque é muito importante a gente compreender que isso engloba o período da vida intrauterina, então os 9 meses da gestação, com algumas variaçõezinhas mínimas aí, mas 9 meses, né, em média, mais os 2 primeiros anos. Então, se você somar 9 meses mais 2 anos, você vai ver que vai dar 1000 dias, certo? E por que que esses 1000 dias são importantíssimos para que a gente compreenda essa dinâmica do desenvolvimento? Pelo seguinte, porque tanto na vida intrauterina quanto neste começo do desenvolvimento, nós teremos muitas etapas importantíssimas para serem garantidas para que o desenvolvimento desse indivíduo ocorra da melhor maneira possível. Quer dizer, o que é a melhor maneira possível? É a maior potência que aquela genética, né, tem para oferecer para aquele indivíduo. Obviamente, ele foi concebido, né, a partir de um espermatozoide e de um óvulo, cada um deles com a sua própria carga genética, e formou-se ali uma potência genética que está para ser realizada a partir do desenvolvimento da vida intrauterina e depois em toda a vida do indivíduo, né? Mas o que a gente pode contribuir aqui a partir do olhar da neurociência para que a gente realmente compreenda o que está acontecendo nesse cerebrinho e o que a gente pode fazer para ajudar, né, a atingir essa máxima potência. Bom, o primeiro aspecto é que, quando as pessoas falam em vida intrauterina, em geral se pensa em algum momento em que só interessa a mãe, ou os cuidados com a mãe, que é a gestante. A gente está o tempo inteiro dizendo o que a gestante come, o que ela não come, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer. Por quê? Fundamentalmente, aquele embrião e depois aquele, né, feto, o bebê que vai nascer, ele ainda não existe no imaginário das pessoas com a mesma presença e mesma força dessa mãe. É muito engraçado porque, em geral, as mães falam muito sobre isso, né? Que depois que o filho nasce, ela perde até mesmo a sua identidade, né. Então eu sou Carla, mas depois que nasce meu filho eu sou a mãe do Danilo, né. Isso é uma coisa que inclusive incomoda algumas pessoas, né, essa perda dessa identidade. Mas durante a gestação o nosso foco fundamental é nessa mãe, né, e naquilo que ela come, no que ela faz, o que ela se ela fuma, se ela não fuma, se ela bebe, se ela não bebe, se ela, fica nervosa, não fica nervosa, passa por essa ou por aquela situação. E a gente entende que tudo isso importa para aquele momento, porque ela está responsável por nutrir, por desenvolver,
Mas a gente não lembra que pode ser que essas experiências dessa mãe tenham algum impacto no desenvolvimento da criança lá dentro mesmo da barriga. Quer dizer, é possível que ela esteja recebendo sinais, especialmente químicos, sobre o ambiente em que essa mãe está, que já vai preparando-a para o seu processo de adaptação a esse ambiente. Então, o tipo de alimento que a mãe consome impacta na forma como essa criança vai receber ali a quantidade de nutrientes e até mesmo os hormônios que vão ser liberados pela mãe, como indicativos da qualidade, da natureza dos alimentos que ela está ingerindo. Né? Então, se ela faz uma restrição calórica muito robusta, né? Se ela realmente faz ali uma dieta restritiva, porque não quer ganhar peso, porque está preocupada com as mudanças no corpo dela por causa da gestação e tal, pode faltar ali uma percepção de abundância para esse bebê, e ele pode começar, inclusive, a operar ali no seu desenvolvimento, buscando expressar um determinado conjunto de genes que garantem que ele terá uma certa gana adicional para conseguir alimento no meio em que ele vai nascer. Né? Como se a gente estivesse sinalizando, ó, a coisa tá feia lá fora, então você já vem mais ou menos no jeito, né? Mas isso é uma coisa que eu imagino que você já saiba de alguma forma, né? Mas e os processos do desenvolvimento cerebral mesmo? Por exemplo, a mielinização. Você já ouviu falar sobre isso? Olha só que interessante. Especialmente durante a vida intrauterina, e nos 2 primeiros anos de vida, um dos processos mais importantes que ocorre no cérebro de uma criança é a mielinização. Exatamente no que isso consiste é o seguinte: os axônios, que são uma parte super importante dos neurônios que compõem o sistema nervoso, eles têm uma certa velocidade de transmissão quando eles estão assim, sem nenhum tipo de eh, incremento, vamos dizer assim, né, sem nenhum suplemento, quando ele está assim, nuzinho, quando ele vem ao mundo, como ele vem ao mundo, ele tem uma velocidade de transmissão da informação meio lenta, tá? É em torno de meio a 1 metro por segundo. E nessa velocidade de meio a 1 metro por segundo, algumas distâncias grandes que precisam ser transpostas, né, para levar a informação de um ponto a outro, podem ter uma lentificação que atrapalha, inclusive, uma percepção de instantaneidade para a gente. Haja visto que existem algumas doenças chamadas de doenças desmielinizantes, né, como é o caso de Guillain-Barré, por exemplo, que ficou bastante famosa aí durante a Zika e durante a síndrome, né, durante a epidemia de Covid, né, porque aconteceu em algumas pessoas, esses vírus têm um certo trofismo, uma certa paixão pelo sistema nervoso, né, e aí acaba tendo essas perdas de olfato, N coisas, anencefalia, tá tudo relacionado, tá? E aí, por isso mesmo, essas doenças desmielinizantes são tão complicadas que fazem com que o indivíduo perca a percepção de instantaneidade no movimento, por exemplo. Então, obviamente, que este processo de mielinização, quer dizer, colocar mielina nos axônios, é fundamental para que circuitos potentes sejam desenvolvidos nesta criança, neste feto, neste embrião, né? E esse processo de mielinização, ele depende muito da nutrição. Então, como a mielina é uma molécula gordurosa, relativamente cara para ser produzida e tal, se você tiver condições de extrema, né, extrema carência de nutrientes no ambiente, pode ser que falte nutrientes para mielinizar. Mas isso é mais raro de acontecer. Então é muito curioso porque as pessoas acham a mielinização o aspecto mais fundamental, mas esquecem que outros fenômenos podem ser necessários para gerar um cérebro com todas as, né, capacidades necessárias para um desenvolvimento franco. Especialmente quando uma criança não recebe leite materno nos primeiros 6 meses, pode fazer falta o gangliosídeo. O que são os gangliosídeos? Gangliosídeos são substâncias químicas presentes no leite materno que vão ser usadas como constitutivos dos neurônios e das sinapses neuronais. Porque uma coisa muito importante nesses primeiros 1000 dias do desenvolvimento é a formação de novas sinapses. Todo o processo de aprendizado, todo o processo de desenvolvimento cerebral depende da formação dessas sinapses e também do desenvolvimento de novos neurônios durante toda a vida intrauterina e no começo da vida, né, fora do útero, nos primeiros meses de vida.
é muito importante a formação de novos neurônios. Mas, além de novos neurônios, também é importante fazer novas sinapses. E esses gangliosídeos são fundamentais para a qualidade desse desenvolvimento de sinapses. E eles estão presentes no leite materno. Existem até muitas pesquisas demonstrando a relação que tem entre o aleitamento materno e o desenvolvimento da inteligência dos bebês, né? E são correlações bastante fortes nesse sentido. Então, o que você pode fazer, na ausência do aleitamento materno, usar um substituto desse aleitamento materno, e é aí que pessoas, né, que estão em maior vulnerabilidade social podem ter um prejuízo especial, porque são leites geralmente muito mais caros, né? Então veja aqui que já tem aqui um aspecto de desigualdade social impactando diretamente no desenvolvimento cerebral. Para além daquela inanição que era muito comum a gente observar nos anos 80 aqui no Brasil, que levava as pessoas a terem realmente até um desenvolvimento de menor de estatura, né? Foram conhecidos como gabirus, que aconteceu bastante nos anos 70, 80 aqui no Brasil, que acabou, inclusive, sendo objeto de estudos sobre o desenvolvimento cerebral e a nutrição, né? Bom, mas além disso, além dessas questões ligadas à alimentação, aleitamento materno e tudo mais, tem a natureza dos estímulos que serão importantes nessa fase. Fundamentalmente, essa fase tem um foco muito importante na construção de uma visão, de um desenvolvimento sobre as relações com o seu meio. Esse indivíduo vai se perceber como sendo um ente separado das outras pessoas e das outras coisas, né? Vai se caracterizar como alguém, como um indivíduo, e vai começar a se relacionar, buscando compreender como que ele atinge os resultados que ele deseja, aquilo que ele precisa. Então, o alimento, o conforto, o sono, ele vai acabar criando uma porção de mecanismos de comportamento para conseguir obter aquilo que ele requer. Então, o choro, as reclamações, as manhas, tudo isso vem no sentido de tentar encontrar qual é o meio comportamental que vai entregar para ele o valor do que ele está buscando. E por isso mesmo ele vai oscilar de comportamento, ele vai trazer alguma certa irritabilidade, ele vai ter dificuldades muitas vezes de se expressar e de realmente demonstrar o que ele precisa. Isso vai requerer uns cuidadores atentos, que se relacionam buscando dar vocabulário, trazer elementos, instruir esta criança para que ela possa, inclusive, demonstrar a sua necessidade de forma mais pragmática, que faça com que as relações fiquem mais estáveis. Então, é muito importante um cuidador preocupado em perceber essas nuances das necessidades do bebê, não para atender a todas de forma imediata e correndo, mas para justamente dar instrumentos para essa criança verbalizar suas necessidades, entender esses momentos, até mesmo o soninho, a hora da fome e a rotina. Isso sim, uma coisa muito importante nesses primeiros 1000 dias, porque essa rotina vai quase que dar um ritmo para o funcionamento do cérebro, vai permitir que o bebê durma. E veja, essa rotina pode já ser começada a ser instalada enquanto ele está na barriga da mãe, né. Então, a mãe também fazer uma boa higiene do sono, ter um hábito noturno adequado, né, cuidar da qualidade do seu sono durante essa fase, ainda que a gente sabe que, especialmente no fim da gestação, fica bem desafiador por causa das idas constantes ao banheiro, né, então todo um desconforto por causa da presença da criança na barriga, mas é necessário, na medida do possível, criar um certo ritmo, gerar, momentos de um pouco mais de excitação, com momentos um pouco mais de calmaria, e gerar esses ritmos para que a criança vá se acostumando, né. E depois, na vida, né, fora da barriga, a questão da luz, da sombra, né, quando que deixa a luz acesa, quando que tem que deixar tudo escurinho, para justamente deixar bem marcada essas rotinas, rotinas de alimentação, rotinas de interação com outras crianças e com adultos, para que cada coisa aconteça no seu tempo e que o bebê possa começar a antecipar as coisas que vão acontecer com ele, porque essa previsibilidade é uma forma de conforto, né? Quando ele consegue entender qual é o próximo passo, qual é a próxima atividade, isso vai trazendo um conforto emocional e isso é favorável ao desenvolvimento. Então, esses primeiros 1000 dias né, que estão relacionados com a vida intrauterina e os 2 primeiros anos, é tempo de estabilidade, é tempo de ritmo, é tempo de relação.
E não de ficar estimulando a criança para que ela conte até 20, para que ela fale inglês, para que ela calmou, vai ter tempo para tudo isso. Agora é hora da relação se estabelecer, se fortalecer, os ritmos serem construídos e essa criança se sentir potente para alcançar aquilo que ela deseja, o que ela precisa para o seu conforto, estar quente, estar alimentada, estar confortável, estar sequinha e com o sono em dia. Tá gostando da série Neurociência e Desenvolvimento Humano, especialmente para crianças e adolescentes, aqui na Turma do Fundão? Então deixa o like, manda para os seus amigos, professores, para os seus amigos que são pais, mães, os que querem vir a ser, os que já foram, até para que ele dê palpite para ver se isso realmente que eu falei faz sentido na experiência deles. E se você quer saber mais sobre neurociência e educação, você pode se tornar membro desse canal, que você vai receber conteúdos ainda mais complexos e mais profundos para esse entendimento. E se você está a fim de discutir com as pessoas sobre isso, vem para a comunidade, está assim de professor na comunidade inédita, discutindo o desenvolvimento humano e também os pais que trazem as suas dúvidas e os seus questionamentos e as suas experiências para compartilhar com todos. Você está perdendo tempo de não se juntar a nós. Olha aqui o descritivo, venha conhecer a comunidade e junte-se a nós para aprender neurociência aplicada à educação agora, na prática, ok? E eu tô aqui e te espero no próximo para continuar a série Neurociência e Desenvolvimento Humano. Até lá!